porque o presidente Donald Trump afirmou que o acordo dos Estados Unidos com a China está concluído. O Luca Bassani chega à nossa programação ao vivo. E o que ficou definido nesse acordo? Bem-vindo. Pois é, Evandro, tudo indica que essa novela pode ter uma finalização, pelo menos um desfecho inicial. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Depois de cerca de 2 dias de conversas entre chineses e norte-americanos em Londres, o presidente Donald Trump publicou nas suas redes sociais que um acordo comercial entre Estados Unidos e China está fechado, bastando apenas a ratificação por parte dele e do presidente Xi Jinping. O que ficou, então, decidido? Nós vemos que Donald Trump disse que aquelas tarifas que podiam ter chegado até 145%, elas agora serão reduzidas a 55%, sendo que 10% são aquelas tarifas recíprocas que Trump aplicou sobre vários países, 20% são aquelas tarifas punitivas aplicadas apenas no México, Canadá e na China, e os outros 25%, para fechar a conta, eram tarifas já previamente aplicadas sobre os chineses em mandatos anteriores e que já estavam vigentes. Em relação aos produtos norte-americanos que chegarem na China, a tarifa inicialmente dita por Trump é de apenas 10%, ou seja, os Estados Unidos teriam uma vantagem de 45% de acordo com o que foi publicado, mas ainda não confirmado oficialmente pelas autoridades chinesas. Todavia, essa é uma boa notícia, já que naquela queda de braço que nós noticiamos aqui no começo do ano, os chineses chegaram a cobrar 125% dos produtos norte-americanos, os Estados Unidos passando dos 140%, uma volatilidade muito grande das empresas americanas também, algo que agora está aparentemente sob controle. Só para finalizar, outro ponto importante ressaltado por Trump é que a compra de metais de terras raras, ímãs e outros minerais fundamentais para a indústria de alta tecnologia também foi acertado, já que empresas chinesas tinham meio que punido empresas norte-americanas de comprar esta matéria-prima como parte também das sanções aplicadas durante o auto da guerra tarifária. Nós ficaremos de olho para ver se isso de fato será confirmado entre as tarifas de importação e exportação durante os próximos dias. Muito obrigado, viu, Luca Bassani? Um abraço para você. Alan Gani, quero te ouvir sobre essas propostas. Possibilidades dos estudantes chineses ocuparem espaços, então, nas instituições americanas, ao mesmo tempo em que haveria a importação de terras importantes e outras tecnologias e materiais que a China tem em abundância, fora a questão tributária. Como é que você avalia esse acordo e você acha que haverá um ponto final nessa história? Porque falar de ponto final com Donald Trump é meio complicado, é sempre uma vírgula. Vamos colocar assim, agora está entre vírgulas até o próximo período começar. Olha só, Evandro, se parar por aí, né, 10% de tarifas protecionistas contra a China e 55% contra, aliás, o contrário, 55% contra a China e 10% contra os Estados Unidos, é algo que a economia mundial consegue operar, consegue navegar. Lógico que não é a situação ideal, não é como era antes, mas é algo manejável. Agora, de qualquer maneira, o Trump ele tem uma ideia, né, de que eu estou aplicando um protecionismo maior, portanto, eu estou saindo em vantagem. Eu não vejo assim. Aliás, Ronald Reagan também não via dessa maneira. Margaret Thatcher também não via dessa maneira. O protecionismo nada mais é do que você está privilegiando alguns grupos industriais dentro dos Estados Unidos. Você não está privilegiando o seu consumidor. Porque para o seu consumidor, a mercadoria vai chegar mais cara. Tampouco você vai reindustrializar os Estados Unidos por conta do protecionismo. A reindustrialização, ela depende de uma série de fatores, Evandro. Para pegar uma declaração do presidente da Apple, ele disse o seguinte: nós mandamos indústrias para a China não é apenas por questão, a mão de obra é mais barata, por questões protecionistas. Não é só isso. Nós mandamos indústrias para a China porque lá a gente precisa de engenheiro. E eu tenho um estádio de futebol de engenheiro. Nos Estados Unidos eu tenho 100 engenheiros. Né? Então você também tem uma restrição de mão de obra. Por fim, você não reduz seu déficit comercial com o protecionismo. O tiro pode sair, inclusive, pela culatra. O déficit americano, de fato, é um problema. Ele é gigantesco, mas ele está ligado ao déficit do governo. Os Estados Unidos operam em déficit gêmeo, ou seja, o déficit do governo provoca um déficit na balança comercial. Fala, Segré. Esse 55%
se baseia em 10% que os Estados Unidos coloca para todos os países, inclusive para o Brasil. Tem 20% adicional que coloca sobre a exportação ou o tráfico de fentanil. Os Estados Unidos acusam a China disso. E 25% que são colocados para alguns produtos. Agora, fica muito claro que o problema dos Estados Unidos era China. Nós falamos isso muitas vezes. Fico me perguntando como será a realidade daquele que importou há 2 meses atrás pagando 145% de imposto de importação. E agora poderá passar menos, né? Esse custo vai ser complicado de ser repassado ou assumido. Mas é bom. Tranquilidade, China, Estados Unidos, era o foco do problema, resolvido o foco, agora o resto a esperar. Fala, Pepe. Difícil, né, chegar nesse acordo de 55%, né? Mas como o Trump anunciou, né, deve ter achado que eu achei alto ainda. E aí tem um ponto que eu não consigo entender essa movimentação do Trump, porque teoricamente vai contra tudo que os Estados Unidos quer para desenvolver a economia interna. Primeiro que a indústria siderúrgica que o Trump quer fazer a reindustrialização dos Estados Unidos é a pior que tem, com menos valor agregado, né? E segundo, né, o Trump aumentou, teoricamente, o custo da mão de obra ao mandar embora os imigrantes ilegais dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai ter mão de obra mais cara, porque vai ter que contratar dentro dos Estados Unidos mão de obra mais cara, vai ter produtos, matéria-prima mais caro, tendo em vista o custo que vai ser a mais das tarifas que vai ser aplicada à China. Então, e vai ter, terceiro ponto, uma indústria atrasada, né? Então, esse cenário com a indústria atrasada, mão de obra mais cara e produto mais caro, pode levar os Estados Unidos a uma recessão e uma inflação muito alta. E o forte dos Estados Unidos, é bom lembrar, sempre foi a indústria de inovação, a indústria de conhecimento. Quando você pega, por exemplo, as empresas mais valorizadas do mundo, todas elas não têm fábrica. Apple, Amazon, tinha a NVIDIA que tem, né? A Microsoft. Ou seja, o Trump está nadando contra os interesses dos Estados Unidos. E eu acho, o senhor falou que talvez seja o tiro no pé. Eu acho que o tiro vai para o pé mesmo. Ô Zé, eu tenho literalmente 1 minutinho para você. Fala aí. Vai ser objetivo. Há muito tempo eu assisti o filme A Sociedade dos Poetas Mortos, onde o professor ensina a subir na mesa. Subindo da mesa, você tem um olhar diferente e uma visão geral. Eu acho que o Trump fez isso. O mundo estava muito acomodado, muito certinho para a China tomar conta de tudo. Ele chegou, subiu na mesa, colocou o dedo na ferida e deu uma sacudida. E nesta sacudida, o mundo está se rearranjando e isso pode ser positivo para os Estados Unidos. Mas eu não via nenhuma outra alternativa de um presidente dos Estados Unidos a não ser dar essa sacudida. Talvez o acordo seja benéfico, mas será um debate eterno. Interessante, Zé.